Abra sua Bíblia no Salmo 150. Salmo 150. Vamos ler todos juntos? Amém? No 3. 1, 2, 3. Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta. Louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com a dufe e a flauta. Louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louvado seja Deus. A igreja pode sentar-se em nome de Jesus. Aleluia. Já tínhamos uma mensagem preparada para o dia quando tivéssemos oportunidade. E aí hoje pela manhã o pastor Lodevon falou comigo e amém, estamos prontos. E aí quando acabou a escola, a gente veio aqui para o culto. Aí ele me falou se não teria como ser no assunto família, né, que está sendo abordado ao longo deste mês. Aí eu fiz uma cara um pouco feia, né, pastor? Mas aí a resposta que eu dei para ele foi que o assunto preparado dava para puxar uma perna para a família. Porque nós aqui estamos, de fato, reunidos em família, a família de Deus, para louvar ao Senhor. Mas, mesmo assim, em casa, na parte da tarde, após descansar um pouquinho, a gente procurou algo mais específico sobre família. E aí também trouxe aqui na Bíblia. Mas ainda fiquei na dúvida, comigo mesmo, né? E aí, até no carro, comentei com a minha esposa e com o meu genro que havia mudado o que eu tinha preparado, né? Mas Deus é tremendo, Ele fala conosco, com base neste movimento que a gente está presenciando nesta hora, neste momento, com a grandiosa presença de Deus. Deus me levou a trazer a mensagem que eu já havia preparado, feito um esboço antes. Louvado seja Deus. E se mostrou de fato adequada para o culto de hoje, para o que nós estamos sentindo nesta noite. Louvar ao Senhor. O último hino agora que o grupo de louvor acabou de cantar. O teu povo canta santo. Toda a criação, santo. Toda a criação louva. Todos nós também, como parte da criação de Deus, devemos louvar ao Senhor. Aqui, neste Salmo 150, é um resumo. É como se fosse um resumo de todo o saltério. Os Salmos é um livro por excelência de louvor ao Senhor. E aqui no Salmo 150 aparece um termo que todos nós conhecemos. O mundo todo conhece. E esse termo é bem particular, porque ele é um dos poucos termos da Bíblia que não foi traduzido. Ele foi transliterado. Então, a forma como, aqui no idioma original hebraico, o povo judeu fala, nós falamos hoje. E todo país do mundo fala. E o termo aqui é aleluia. O termo que aparece aqui é aleluia. Essa palavra aparece cerca de 26 vezes na Bíblia. Aí depende da tradução. Tem uns que aparecem 28. De modo geral, aparece cerca de 26 vezes na Bíblia. E essa palavra é interessante. Como eu falei, ela foi transliterada, ela não foi traduzida. Ela só aparece no Velho Testamento apenas em Salmos. Olha que interessante. Ela só aparece em Salmos. E no Novo Testamento aparece também num só livro. Aparece em Apocalipse e somente no capítulo 19. Aparece 4 vezes. Então,
4 vezes em Apocalipse 19 e as outras 22 vezes em vários salmos. Mas o que significa aleluia? Todos nós louvamos ao Senhor, magnificamos o seu nome, dizendo que ele é grandioso, dizendo que ele é maravilhoso, dando glórias, dizendo que ele é santo, dizendo que ele é digno, e também dizendo aleluia. Mas o que significa aleluia por excelência? Essa palavra, ela vem de 2 vocábulos hebraicos. Ela é formada de 2 partes. Alel e Iá. Alel e Iá. Alel significa louvar ou louvai, que aqui é uma ordem. E Iá é a forma abreviada do nome de Deus. Portanto, Alel, Iá significa louvar Deus. Louvai a Deus é o que significa aleluia. Portanto, cada vez que eu digo aleluia, você diz aleluia, e nós dizemos aleluia, nós nos estamos estimulando um ao outro a louvar ao Senhor, louvado seja Deus. E o Salmo 150 é um resumo de todo o saltério, é um resumo de tudo isso. E a gente vai aprender lições preciosas nesse salmo. O termo aleluia, portanto, ele é um mandamento de louvor. Não é um pedido, não é uma sugestão, é uma ordem, é um mandamento. Louvai ao Senhor. E este termo também, ele designa um louvor coletivo. Porque quando eu digo louvai, o tempo se refere a um coletivo, a várias pessoas. E quando ele aparece, quase sempre é convocando a congregação a reconhecer os feitos de Deus. Quando eu digo aleluia, e você também diz aleluia, nós estamos nos convocando, nos reunindo para juntos louvarmos e bendizermos o Senhor. É o melhor lugar onde nós poderíamos estar nesta noite. É aqui reunidos como famílias de Deus para glorificar aquele que fez os céus e a terra. Para glorificar aquele que fez a mim e a você. Para glorificar aquele que deu o seu filho na cruz do Calvário para morrer em nosso favor. Para que hoje nós pudéssemos dizer que somos filhos de Deus. Aleluia. Aleluia também representa uma continuidade da fé. Por causa do que eu já falei. Lembra que eu falei que a palavra foi transliterada? Então, pelo fato de ela ter sido mantida no original, ela mostra que o Deus que os israelitas adoravam é o mesmo Deus que nós adoramos hoje, louvado seja Deus. É o mesmo Deus. Ele não muda. O mesmo Deus que criou os céus e a terra. O mesmo Deus que escolheu um povo para representá-lo aqui nesta terra. O mesmo Deus que conduziu o povo de Israel a Canaã prometida. É o mesmo Deus que nós estamos aqui nesta noite adorando. E é o mesmo Deus quem nos levará para o céu, para a Canaã celestial. É uma continuidade da nossa fé. Aleluia também é um ato de rendição. Olha como uma palavrinha tão pequena, tão simples, significa tanta coisa. É um ato de rendição, porque ela dá uma ordem, e uma ordem em direção a uma pessoa. A quem devemos louvar? A Deus, ao Senhor. Aleluia significa louvai ao Senhor. E isso nos dá um direcionamento. E quando eu louvo alguém, quando eu presto culto a alguém, quando eu presto adoração a alguém, eu estou me rendendo àquela pessoa para o qual eu estou prestando culto. Portanto, louvai ao Senhor é um ato de rendição, meu irmão. Quando eu digo aleluia, quando você diz aleluia, nós estamos se rendendo ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, ao Criador de todas as coisas. E perante quem todo joelho se dobrará,
acima dos céus e embaixo da terra, e toda boca confessará que só o Senhor é Deus. Portanto, ao dizer aleluia, meu irmão, é um ato de rendição ao nosso Deus. Aleluia também é uma mistura de duas coisas. É uma mistura de obediência, porque te dá um comando para louvar. Louvai. E também é uma exultação, como acabamos de falar, ao Senhor, mostrando a sua alegria em louvar aquele que é. Mostrando a sua alegria em louvar por quem Deus é. Louvado seja Deus. E como disse, o Salmo 150, ele nos dá preciosas lições acerca do louvor a Deus. A última sessão dos Salmos, 146 até o 150, em que aparece essa palavra no início e no final, basicamente, traz as seguintes lições. Salmo 146, coloque, por favor, versículos 1 e 2. Coloque preferencialmente na versão atualizada. Almeida Revista e atualizada, por favor. Salmo 146, versos 1 e 2. Amém. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Pode deixar aí, por favor. Nesses dois versículos, o ensino que nós aprendemos é quando louvar ao Senhor. Em que momento eu devo louvar o Senhor? Em que ocasião eu devo louvar o Senhor? Em que circunstâncias da minha vida eu devo louvar ao Senhor? Verso 1 de novo. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. 2. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Então, a resposta à pergunta, quando louvar o Senhor? A resposta é, enquanto vivermos. Louvado seja Deus. Deus te criou perfeito, meu irmão. O fato de você haver nascido é um milagre. É um milagre da vida. Entre tantos milhões de espermatozoides, você chegou lá e se uniu à parte feminina e houve ovulação. E você nasceu no meio de tantos outros. A tua vida é um milagre. A partir do momento em que você nasceu, a partir do momento em que você foi concebido, a tua vida já deve louvar ao Senhor. E hoje estamos aqui reunidos justamente para isso, porque temos fôlego, temos saúde, temos lábios, temos língua para abrirmos a nossa boca e glorificarmos aquele que merece o nosso louvor. Portanto, meu irmão, louve ao Senhor enquanto você viver. Essa é a resposta que a palavra de Deus nos dá. Quando louvar ao Senhor, enquanto vivermos, aleluia. Independente das circunstâncias. Se você está bem de saúde, louve ao Senhor. Se você está doente, louve ao Senhor. Se você está bem financeiramente, louve ao Senhor. Se você está passando por dificuldades financeiras, louve ao Senhor. É o que a Bíblia nos ordena. Louvai ao Senhor. Salmo 147, verso 1. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Aí aparece a seguinte pergunta: por que louvar ao Senhor? Que motivos eu tenho para louvar ao Senhor? Preciso nem dizer, é verdade?
Você e eu sabemos por que devemos louvar ao Senhor, mas é a pergunta que aparece aí, subentendida neste salmo. Por que louvar ao Senhor? E a resposta ele dá. Porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica ali bem o cântico de louvor. Portanto, a resposta, porque é bom, porque é amável, é agradável e porque em Deus é. Deus é criador, nós somos criatura e a criatura deve louvar ao seu criador. Motivos não faltam. Acabei de falar um. Ao nascermos, isso já é um milagre da vida, é um motivo para louvar o Senhor. Por termos o privilégio de sermos seus filhos, é um outro motivo para louvar o Senhor. Por Jesus ter nos resgatado da maldição do pecado, ter nos tirado de um charco de lodo, ter colocado os nossos pés firmes sobre a rocha, é motivo de louvar ao Senhor. Louve a Deus, meu irmão, durante a sua vida, porque Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é longânimo. Deus te ama, apesar de tudo. No Salmo 148, vamos ler a partir do primeiro. Aleluia, louvai ao Senhor, dono dos céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai o sol e lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Louvado seja Deus. A pergunta que surge aí, subentendida, é: quem deve louvar ao Senhor? E a resposta nós acabamos de ler. Aliás, um hino muito bonito que tem na nossa harpa cristã, o hino 124, é tirado deste salmo. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Aleluia! A resposta à pergunta: quem deve louvar ao Senhor? A resposta é: toda a criação, todos os povos. Tudo que Deus criou deve louvar ao Senhor. Como o texto aí fala, anjos, louvor falou, domínios, governos e poderes, potestades louvam o Senhor, estrelas, tudo que Deus criou, planetas, cometas, galáxias, tudo deve louvar ao Senhor. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, e especialmente, meu irmão, a mim e a você. Porque de tudo que Deus fez, nós somos o único ser criado à sua imagem e à sua semelhança. E nós somos criados essencialmente para manifestar a glória do Senhor e louvar o seu nome. Aleluia. Salmo 149, verso 1. Aleluia. Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Vamos ver juntos? 1, 2, 3. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. A pergunta que surge aí, subentendida neste salmo, é: onde louvar ao Senhor? Estamos aqui nesta noite justamente para isso. Para louvarmos, para bendizermos, para agradecermos ao Senhor por tudo que Ele é,
por tudo que ele já fez, por tudo que ele faz, ainda vai continuar fazendo. Pelo seu tão grande amor. Se Deus quisesse, nós poderíamos não ter existido, mas ele decidiu nos fazer a sua imagem e semelhança, para que glorificássemos o nome dele. A pergunta é: onde louvar o Senhor? E a resposta está aí, que acabamos de ler. Na reunião dos santos, na Assembleia dos Santos, no meio da família de Deus, louvai ao Senhor. Portanto, meu irmão, não fique calado. Abra sua boca e magnifique o nome do nosso Deus. Renda graças a Ele. Renda louvores, pois só Ele é merecedor de todo louvor, toda honra, toda glória, acima nos céus e aqui embaixo na terra. Essencialmente estamos aqui para louvar ao Senhor. Portanto, ninguém pode dizer: eu vim para o culto e não senti nada. Porque, às vezes, alguns podem ter um pensamento errado de ir para o culto para receber algo de Deus. E não é errado. Deus, de fato, quer nos abençoar. De fato, Deus quer falar conosco. De fato, Deus quer dar grandes bênçãos. Mas, essencialmente, o louvor a Deus não é receber do Senhor algo. Essencialmente, o louvor a Deus é entregar a Ele. Também não adianta o pregador ficar aqui falando: glorifique, abra sua boca, dê glória. Também não adianta, porque o louvor deve ser voluntário. Aleluia! Se você quiser, você louva, mas eu vou louvar o nome do Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Salmo 150. Que lemos. Salmo 150, como eu falei, é um resumo de todos eles. Porque ele basicamente repete o que acabamos de aprender. No Salmo 150, o resumo é: onde, por quê, como e quem. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. 2. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Onde louvar ao Senhor? Na terra e no céu. Por que louvar o Senhor? Pelos seus poderosos feitos e consoante a sua muita grandeza. Como louvar o Senhor? Verso 3. Louvai ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. 4. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. 5. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Ou retumbantes aí, no caso. Que é a resposta a como louvar o Senhor. Através da sua vida. Através do seu corpo. Através de instrumentos musicais. Louve ao Senhor. E o verso 6 encerra tudo. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E aí é quem? A pergunta aí é: quem deve louvar o Senhor novamente? Tem um resumo de todos os outros salmos. Quem deve louvar? Todo ser que respira. Você está respirando, meu irmão? Louve ao Senhor. Aleluia! Deus é maravilhoso. Eu separei aqui alguns dados, só para conhecimento. E aí eu queria que passasse aqueles vídeos agora, por favor. Aprendemos que todo ser que respira deve louvar o Senhor. E o salmista nos convida a isso. Quando ele fala, aleluia. Observe essas imagens. São imagens aleatórias da internet,
que vou mostrar a natureza, de um modo geral. Vou mostrar alguns animais, de um modo geral. Acho que, não sei se ele conseguiu colocar aí algumas imagens do céu, do cosmos. Aqui eu dei um Google. Animais na Terra, há cerca de 8 milhões e meio de animais. 8 milhões de espécies. Desses 8 milhões e meio de espécies, 6 milhões e meio são animais terrestres. De espécies, estou falando quantidade. A quantidade é muito maior. E 2 bilhões são espécies aquáticas. Mas desses 8 bilhões e meio de animais que louvam ao Senhor, como o hino diz perfeitamente, toda a criação louva ao Senhor. Apenas cerca de 1 milhão e meio de espécies foram catalogadas. Isso quer dizer que 7 milhões de espécies o homem não conseguiu ainda catalogar. Mas eu garanto para você, meu irmão, que todos os animais louvam ao Senhor. Quando eles nascem, quando eles emitem sons, quando eles se comunicam uns com os outros, quando um casal, um macho e uma fêmea se unem e geram um novo animalzinho, eles estão louvando ao Senhor. Por quê, pastor? Porque eles estão fazendo exatamente aquilo para o qual eles foram criados pelo propósito divino. Cerca de 8 milhões de espécies de animais. Sabe quantas plantas nós temos no mundo? Entre 382 mil e 450 mil espécies de plantas. Dessas plantas todas, cerca de 64 mil espécies são somente árvores. Repetindo, não estou dizendo que há 64 mil árvores no mundo. Claro que não. São 64 mil espécies, porque há bilhões e bilhões. E eu te garanto que todas as plantas deste mundo louvam o Senhor. Aleluia! Quando a semente que germina na terra começa a crescer, quando começam a aparecer folhas e frutos, as que dão frutos, elas estão louvando ao Senhor. Quando um animal vai lá e poliniza e espalha aquela semente, elas estão louvando ao Senhor. Por quê, pastor? Porque elas estão fazendo exatamente aquilo para o qual elas foram criadas. Todas as plantas da terra louvam o Senhor. Corpos celestes. Dentro do universo observável, porque o homem não consegue enxergar tudo que Deus criou. Dentro do universo observável, há cerca de 2 trilhões de galáxias. Dentro dessas galáxias, há cerca de 70 sextilhões de estrelas. Dentro dessas estrelas, olha a profundidade que estamos indo. Dentro dessas estrelas, há cerca de 100 a 300 sextilhões de planetas. E isso não é nada. Sabe por quê? Porque ainda há outros corpos celestes, ainda há luas, ainda há asteroides, ainda há cometas. E isso dentro dos que emitem luz, que o homem consegue enxergar através de telescópios. Sabe por que eu falei que isso não é nada?
Porque isso é só 5% do cosmos observável. Porque os outros 95% são matéria e energia escuras que o homem não consegue ver, que o homem não consegue enxergar, nem com o telescópio mais poderoso de hoje, que é o James Webb. A estrela mais distante que o homem conseguiu enxergar através desse telescópio é uma estrela chamada Earendel, que quando descobriram, ela estava a 12,9 bilhões de anos-luz distante da Terra. E como, segundo a ciência, o universo está em expansão, estima-se que hoje essa estrela esteja a 28 bilhões de anos-luz distante de nós. Mas a Bíblia diz na sua palavra que Deus chama cada estrela pelo nome. Eu te garanto que tudo que há no céu louva ao Senhor. Desde o seu nascimento até a sua morte. Por quê, pastor? Porque todos os corpos celestes, com a sua grandeza, com a sua luz, com a sua potência, todos fazem aquilo exatamente para o qual foram programados por Deus. Eles louvam ao Senhor. Fora as outras coisas. No mundo há planaltos, planícies, depressões e montanhas incontáveis. Todos louvam ao Senhor. No mundo há incontáveis corpos de água, 5 oceanos, 113 mares, cerca de 117 milhões, não é errado essa conta, 117 milhões de lagos, milhares de rios que não tem como contar com os seus braços, calotas polares, aquíferos subterrâneos, que não se sabe quantos são, os estudados são 1.679. Águas acima do firmamento, águas nas nuvens, águas na superfície, águas embaixo da terra. Eu te garanto, meu irmão, que todos eles louvam ao Senhor. E aí vem nós, a coroa da criação. Aquele ser que Deus criou a sua imagem e a sua semelhança para louvar o seu nome. Hoje somos cerca de 8,3 bilhões de pessoas no mundo, que falam cerca de 7 mil idiomas. Dialetos são incontáveis. A Bíblia diz que naquele dia, lá na visão de João, ele viu milhões de milhões, milhares de milhares, de todos os povos, todas as tribos, todas as línguas e todas as nações louvarem ao Cordeiro que está sentado no trono. Se toda a natureza louva, o ser humano que é criado à imagem e semelhança de Deus deve louvar ao Senhor. E naquele dia todos se prostrarão perante ele e todos lhe renderão glória, todos lhe renderão louvor, porque ele é o Criador de todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus por isso. Quando eu falo aleluia, eu estou dizendo, louve ao Senhor. Quando você diz aleluia, você está dizendo para mim, louve ao Senhor. E hoje, todos juntos, na família de Deus, louvemos o nome do Senhor.